pessoal, bom, a aula de hoje por dentro da Fundatec, parte da trigonometria, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é botar nomes aos lados de um triângulo retângulo, tá? Trigonometria, a gente está trabalhando no triângulo retângulo. Então, os nomes dos lados vão depender do ângulo que a gente está trabalhando, tá? Principalmente do ângulo. Então, olha só, a hipotenusa a gente já sabe qual é que é o maior lado. Então, essa aqui é a hipotenusa. E agora eu tenho que achar quem é o cateto adjacente e quem é o cateto oposto. Então, olha só, eu estou trabalhando aqui com o ângulo alfa, tá? O lado oposto a ele é chamado de cateto oposto. E o que forma o ângulo que está sendo trabalhado, ou o que sobra, é o cateto adjacente. Mas no caso desse outro triângulo aqui, ó, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E agora eu estou trabalhando aqui, ó, com o ângulo beta. Então agora o lado oposto ao ângulo que eu estou trabalhando está aqui embaixo. Então agora aqui que eu tenho o cateto oposto. E o que sobrou, que é esse cara aqui, é o cateto adjacente. Então, o primeiro cuidado que tu tem que ter é dar nome correto aos lados do triângulo. Sempre com base no ângulo que tu está trabalhando, tá? E aí vem as formas que a gente utiliza. Seno, cosseno e tangente. Bom, seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente do ângulo, do θ, é a coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então essas são as três formas que a gente utiliza aqui, certo? E outra coisa que vocês têm que saber bem é a tabela dos principais ângulos, tá? Do 30, 45 e 60. Se for outro ângulo diferente desses, a banca vai dar o valor. E como é que a gente monta essa tabela? Bom, fácil. Começando sempre pelo seno, tá? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Raiz em cada um. Ou raiz menos no 1, tá? Porque raiz de 1 é 1. Tu não vai precisar montar a raiz, tá? E aí depois tu tem aqui raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Tem a tabela montada. Então isso aqui tu tem que saber bem para poder resolver as questões envolvendo trigonometria. Bom, então vamos ver como é que a Fundatec cobra esse conteúdo. Questão número 1. Determine o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo cujo cateto adjacente mede 12 centímetros e sua tangente mede 0,75. Essa é uma questão, vamos dizer assim, mais difícil, tá? Que eles passaram. Que ele está me dando o cateto adjacente. Eu não sei qual é o ângulo que eu estou trabalhando, tá? Então eu vou dizer que esse aqui é o ângulo, tá? Vai mudar alguma coisa? Não, não muda, tá? Então adjacente é o 12, hipotenusa é o x e aqui eu tenho o cateto oposto, tá? Bom, o que que acontece? Ele está me dando a tangente. E a tangente, ela é dada pelo cateto oposto pelo cateto adjacente. Ele não me dá em relação à hipotenusa. Bom, mas a única coisa que ele me dá é a tangente. Então eu vou ter que começar por ela. E com isso, eu consigo achar o cateto oposto, tá? Então, cateto oposto sobre 12, que é o adjacente, tá? É igual a 0,75. O 12 está dividindo, tu passa para o outro lado multiplicando. Então, tu vai ter 75 vezes 12, 10, 15, 5, 7, 0, 0, 9. São duas casas decimais.
Então vai dar que o cateto oposto é 9. Feito isso, olha só, eu tenho 3 lados. Eu posso aqui usar Pitágoras. E aí tu pode fazer de 2 jeitos diferentes. Tu pode fazer pelo pitagórico, tá? 3, 4 e 5. De 3 foi para 9, então significa que ele multiplicou por 3. De 4 foi para 12, então multiplicou por 3. Então o x basta multiplicar o 5 por 3, vai dar 15. Já achei a minha resposta, que é o que ele pede, que é a alternativa da letra E. Claro que, se tu não te lembrar do triângulo pitagórico, tu pode fazer pela fórmula. Tá? O A é a hipotenusa, que é o x, igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, 9 ao quadrado dá 81, 12 ao quadrado dá 144, somando os dois dá 225, e aí tu tira a raiz de 225, que confirma os 15 que eu fiz ali pelo pitagórico. Tá? Questão número 2. Determine o perímetro em metros do terreno com formato e dimensões indicadas na figura 3 abaixo. Utilize a tangente relativa ao triângulo com 0,225. Bom, aqui ele não me deu o ângulo novamente que eu deveria trabalhar, tá? Então eu vou considerar como esse aqui sendo o ângulo. Vou chamar o ângulo θ, tá? Então, o 41 é a hipotenusa. E aqui é o nosso cateto oposto, tá? Que eu vou chamar de x. E aqui o cateto adjacente. Uma coisa que daria para fazer é tu calcular por Pitágoras, tá? Isso aqui tu vai achar o valor desse lado aqui, e aí é só somar eles, tá? Só que provavelmente tu vai ter um número com uma raiz desconhecida, tu vai ter que fazer a aproximação da raiz para chegar no valor que está sendo dado ali, tá? Aqui, como ele deu a tangente, fica mais fácil de calcular, tá? A tangente, a gente sabe que é a coca. E isso é 0,225. Então, o cateto oposto é o x e o adjacente é o 40, que é igual a 0,225. Agora, o 40 eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai dar que o x vale 9. Então, agora, o que tu vai fazer? Como ele quer o perímetro, tu vai somar todos os valores. Então, aqui vai dar 50, 90, que é a letra E. Eduardo é paraquedista e saltou de um avião no ponto P a 1.800 metros de altura. Mas, devido à velocidade do avião e à ação do vento, pousou no ponto A conforme demonstrado na figura abaixo. Qual é a distância do ponto A até o ponto B? Ou seja, eu quero saber esse x aqui, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar nomes aos lados desse triângulo que foi montado nessa questão, tá? Então, ó, aqui é a hipotenusa. Aqui embaixo, ó, é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. Bom, como é que eu vou saber se eu tenho que usar a fórmula do seno, cosseno, tangente? Bom, é simples, ó. Hipotenusa eu não tenho. E nem é parte da minha pergunta. Eu sei que as fórmulas do seno e do cosseno usam a hipotenusa. Vamos botar aqui, ó. Seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa e tangente é a coca, ó. Então eu não vou usar a hipotenusa, porque eu não tenho e nem faz parte da minha pergunta. Então eu não posso usar nem o seno nem o cosseno. Eu sou obrigado a utilizar aqui a tangente, tá?
Então, tangente de 30, que é o ângulo que a gente está trabalhando, é igual a coca. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Coca, x, 1.800. Multiplica cruzado. 3x igual a 1.800. Raiz de 3, passa o 3 dividindo. Simplificando aqui, isso vai dar 600 raiz de 3, que é a nossa resposta correta, que é a letra A. Questão número 4. O valor de x no triângulo retângulo ABC a seguir é igual a... Bom, vamos resolver então a nossa questão. Primeira coisa, vamos dar nomes, tá, aos lados. Então aqui a gente já sabe que é a hipotenusa, tá, que é oposto ao ângulo de 90. Aqui é o cateto oposto, que é o oposto ao ângulo que a gente está trabalhando, que é 60. Então o x só pode ser o cateto adjacente. Ó, cateto oposto não faz parte da minha pergunta e não me interessa, não tem o valor também. Então eu não posso usar nem o seno nem a tangente, porque os dois têm cateto oposto. Então eu sou obrigado a usar a fórmula do cosseno. Então cosseno de 60 é igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Bom, cosseno de 60 ele me deu, ó, que é para usar 0,5. Cateto x, hipotenusa 40. Bom, passo 40 multiplicando. 40 vezes 0,5 dá 20, que é a nossa resposta correta, que é a letra A. Questão número 5. Um motoqueiro executou a manobra de empinar a motocicleta como ilustra a figura abaixo. A distância no solo entre o ponto em que a roda traseira está encostada no chão até a roda da frente é de 1,8 metros. E o ângulo formado entre o solo e a roda traseira da moto é de 31 graus. Considerando as informações apresentadas, qual altura aproximadamente a roda dianteira da moto alcançou? Bom, então vamos dar nomes aos lados, tá? Aqui é o ângulo de 90, isso aqui é a hipotenusa. Tá? O ângulo que a gente está trabalhando é 31, então aqui é o cateto oposto. Então aqui sobra cateto adjacente. Então pode ver, a hipotenusa não faz parte da nossa pergunta e nem tem o valor dela. Então eu não posso usar nem seno nem cosseno. Então eu tenho que usar a tangente. Então tangente de 31 é igual a coca. Então tangente de 31, 0,6009. Cateto oposto, x. Cateto adjacente, 1,8. E agora é só passar o 1,8 multiplicando. 1,08162 metros. Que dá como resposta a letra B. Questão número 6. Um helicóptero levanta voo sob um ângulo de 40 graus em relação ao solo. Qual será a altura do helicóptero quando ele percorrer 5.000 metros em linha reta? Bom, então o helicóptero está levantando o voo num ângulo de 40 graus em relação ao solo e ele vai andar 5.000 metros. Então ele está andando 5.000 aqui, ó, na diagonal, tá? De forma oblíqua. Bom, eu quero saber a altura que ele está em relação ao solo, que é x. Então nós vamos ter que dar nome aqui aos lados para saber qual das fórmulas a gente vai utilizar. Então aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto e o cateto adjacente. Pode ver que o cateto adjacente não faz parte da minha pergunta e eu também não tenho valor. Então eu não posso usar nem cosseno nem tangente, tá? Por ter cateto adjacente neles. Então eu sou obrigado a usar o seno.
Então, seno de 40 é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 40, 0,643. Cateto oposto é x e a hipotenusa é 5.000. Aqui, até para facilitar, ó, isso aqui vai passar multiplicando. Eu tenho 3 casas decimais e 3 zeros. Tu já pode cortar e eliminar a vírgula aqui. Ó. Então, tu vai ter 643 vezes 5. Tá? Jeito mais rápido de fazer. Então, 15 vai 1, 21 vai 2, 32. Então, 3.215 metros é a altura que ele vai atingir, que é a letra A. Questão número 7. Considere os dois triângulos retângulos abaixo. Se o seno de N é o dobro do seno de M, então podemos dizer que... Então, eu estou trabalhando com os senos, tá? Então, o seguinte, aqui é a minha hipotenusa e aqui é o meu cateto oposto e o cateto adjacente. Então, seno de M, que é o cateto oposto pela hipotenusa, vai dar o quê? Cateto oposto é o A, hipotenusa 2. Já achei o seno de M. Eu preciso do seno de N aqui, ó. Então, aqui também, ó, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Então, seno de N é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de N, cateto oposto é B, hipotenusa é 3. Bom, feito isso, eu vou vir para cá. Para a condição que ele me deu. Seno de N, B sobre 3, igual a 2 vezes o seno de M, que é A sobre 2. Então, aqui eu já posso, ó, cortar os dois. Então, B sobre 3 é igual a A. Vamos ver se ele isolando A, nós temos a resposta, não, tá? Então, significa que ele isolou o B. Então, 3 passou para cá. Então, B é igual a 3A, que é a letra D. Questão número 8. Analise o triângulo retângulo da figura 2 abaixo, considerando que seno de θ igual a 12 sobre 13 e BC igual a 16. Qual o valor de cosseno de θ? Existe uma identidade trigonométrica em que a soma dos quadrados do seno e do cosseno tem que me dar sempre 1. Aqui é mais fácil resolver isso aqui do que tentar achar algo aqui dentro que feche em relação aos 16 e os 12 e o 13 que tem ali, tá? Então, ó, o seno é 12 sobre 13 ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado igual a 1. Elevando aqui ao quadrado vai dar 144 sobre 169. E aí tu passa essa fração para o outro lado, diminuindo. E aí tu faz o MMC desse lado aqui, ó. Então, MMC é 169, então vai dar 169 menos 144, que dá 25 sobre 169. E agora passa o quadrado para o outro lado. Então vai dar raiz de 25 sobre 169. Então o cosseno vai ser 5 sobre 13. É mais rápido do que tentar achar através do seno e do lado BC alguma relação, tá? Então a resposta aqui vai ser a letra B.
Questão número 9. A figura 2 abaixo apresenta um terreno triangular que deve ser cercado com 4 fios de um arame para servir como confinamento para animais. Considera-se toda a medida, pois o portão também será feito com o mesmo arame. A relação métrica tangente desse terreno triangular é igual a 3/4. Qual será a metragem de arame necessário para realizar o cercamento desse terreno? Gente, aqui até por um lado é fácil, ó. Estou trabalhando com esse ângulo aqui, tá? E a tangente é a coca. Tá? Então olha aqui, ó. Isso aqui é o cateto oposto, que já está dando 3. E aqui o cateto adjacente, então significa que ele já é 4. Tá? Ou tu pode trocar 3 sobre CA é igual a 3 sobre 4. CA só pode ser 4. Ou faz, né? 3CA igual a 12. 12 por 3, 4, que confirmou. E agora eu preciso desse valor aqui. Lembra do triângulo pitagórico? 3, 4 e 5. 3, 4, então x só pode ser 5. Ou tu faz pela fórmula. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, tu vai ter x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16, isso dá 25. Raiz de 25 é 5. Vejam como é mais rápido resolver pelo triângulo pitagórico, tá? Bom, então agora eu vou calcular o perímetro, tá? Que é a soma de todos os lados, já que eu vou cercar isso. Então o perímetro aqui vai ser 12. Mas eu vou passar 4 fios, tá? Então eu vou multiplicar isso por 4, que vai dar então 48, que é a nossa resposta correta, que é a letra A. Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, e você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!